Agradecendo ao nobre deputado Paulo Ramos pela oportunidade de poder fazer aqui o uso da tribuna, e é por uma causa importante, deputado Paulo Ramos, que inclusive assinou comigo e com os demais deputados do PSOL, deputado Bruno Dauari, deputada Lucinha, entre outros parlamentares, o manifesto dos deputados desta Casa em apoio aos servidores públicos federais da Justiça Federal, os servidores públicos da Justiça Federal. A imprensa, a mídia e o próprio governo federal vendem essa pauta de maneira equivocada e até injusta, porque o governo federal, obviamente, baseado numa crise econômica e política, e diga-se de passagem, essa crise econômica e política não é fruto do povo brasileiro. Essa crise econômica e política não é fruto dos servidores públicos da Justiça. Essa crise política e econômica que hoje está no Brasil não é culpa de nenhum servidor público. Pelo contrário, eles são tão vítimas quanto é cada brasileira e cada brasileiro. Nesse sentido, eu quero argumentar favorável a essa questão e fazendo coro aos deputados federais que defendem a derrubada do veto 26, que deve ser votado na próxima semana em Brasília, e faço coro com eles porque um país que 40% da sua riqueza, que 40% da sua arrecadação vai para pagamento de juros da dívida, realmente, de fato, fica sem condições para oferecer qualquer benefício aos servidores públicos que cuidam da coisa pública. E ainda mais os servidores do judiciário, que muitas das vezes, sem a necessária estrutura, todos os dias enfrentam pesadas críticas por conta da falta de celeridade. Mas essa ausência de celeridade, muitas das vezes, é por conta de uma estrutura ruim e por conta de que aqueles que realmente fazem a justiça, que são os técnicos, que são os analistas e que recebem salários abaixo da formação que têm, abaixo daquilo que trabalharam e batalharam para chegar onde estão, e esses são os grandes penalizados, porque a mídia faz questão de vender essa pauta observando, por exemplo, o salário dos juízes. Só que esquece que há uma série de profissionais que estão ganhando hoje, deputado Paulo Ramos, na casa de R$3.000. E o pior, chegam ao fim da carreira muito abaixo dos salários acima deles nas categorias superiores. Muito abaixo. No final da carreira, aquele que está iniciando uma carreira em outro setor ganha muito mais do que aquele que está se aposentando no momento da vida que mais necessita. Então, nesse sentido, para mim, há uma clareza que chega a ser óbvia. Um país que gasta tanto com a dívida pública, que gasta tanto com juros, que gasta tanto auxiliando bancos e o mercado financeiro, não olha para os servidores públicos, especialmente nesse caso do judiciário. Sei que o tema é polêmico e sei também que o momento que o país atravessa é difícil. Mas, mais uma vez, reforço que não é culpa dos servidores públicos, não é culpa dos servidores públicos do judiciário, nem a crise política e muito menos a crise econômica. Ela tem pai, aliás, tem pai e tem mãe. Aliás, tem muitos pais e muitas mães, mas essencialmente tem um pai, tem uma mãe. E, nesse sentido, ficar 9 anos sem qualquer reajuste ou reposição salarial é absolutamente injusto e indigno. Quero saudar aqui especialmente a Márcia, a Sandra, os servidores públicos federais que estão se mobilizando no sentido de fazer a boa pressão para que o Congresso possa estar derrubando o veto e mantendo aquilo que por unanimidade aprovou. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado na política, e o Congresso não tem tido esse cuidado, especialmente a Câmara Federal, porque a Câmara Federal tem agido por ocasião. E política de ocasião
geralmente leva o país à ruína. A crise política que o Brasil vive hoje, e nós percebemos que não acontece hoje no estado do Rio de Janeiro, é muito graças à postura da Alerj, deputado Conte. A Alerj tem tido uma postura, de fato, bastante colaborativa com o governo do estado. O estado do Rio de Janeiro poderia estar numa situação muito mais grave, e a gente sabe que o ano de 2016 será um ano ainda pior que o de 2015. Nós que analisamos o orçamento, nós que estamos aí colocando, a cuca para funcionar, para ajustar o PPA, nós sabemos que 2016 será um ano muito complicado. 2015 foi um ano difícil, 2016 será pior. Mas 2015 seria pior e 2016 será muito pior se a Alerj não tivesse a postura que tem adotado, inclusive daqueles que são mais à oposição, aqueles que são independentes, aqueles que são governistas, mas a Alerj tem sido extremamente colaborativa para garantir ao governador Pezão, para que ele possa fazer aquilo que tem que ser feito. E é esse o apelo que eu faço aos deputados federais, e aqui posso falar inclusive em nome do deputado federal Glauber Braga, ex-PSB, hoje PSOL, partido que hoje também estamos aqui alinhados. O deputado federal Glauber defende a tese da derrubada do veto também. E a Câmara Federal é o que eu peço: faça o que tem que ser feito, seja justo. E para ser justo, essa conta não tem que ser paga por aqueles que há 9 anos não têm a reposição salarial e reajuste. Obrigado, deputado Paulo Ramos. E aproveito também aqui a oportunidade para reforçar um convite. Na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, na liderança do PMDB, nós teremos uma reunião importante com o secretário estadual Carlos Osório, o presidente do DETRO, autoridades dos municípios que compõem a região Centro-Norte Fluminense, para tratar e resolver de uma vez por todas a questão dos ônibus intermunicipais, onde houve uma proibição unilateral por parte da Prefeitura de Nova Friburgo quanto ao embarque e desembarque de passageiros que vêm de outras cidades. Nossas cidades não são ilhas, elas precisam entender que compõem algo maior, que fazem parte de um Estado, e essa defesa tem que ser feita. E o pior, que atira no próprio pé, porque traz prejuízos econômicos sérios. Antecipei essa pauta, poderia ser tratada mais no final do ano, mas fiz questão de fazer agora porque vem as vendas de fim de ano e o comércio, que já passa por uma grande crise, é o grande prejudicado, especialmente no município de Nova Friburgo. Não quero que se chegue ao acordo para fechar na minha tese. Também não quero que diga que tem que fechar na tese do prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral. Eu acho que tem que se fechar na tese do que é mais importante para a população, não só de Friburgo, como de todos os demais 12 municípios que compõem a região serrana Centro-Norte Fluminense. Obrigado, senhor presidente.